Olá pessoal, aqui é o professor Moacir Ferraz. Vamos à nossa próxima aula, unidade 2, Governança das Redes Públicas de Cooperação Local, aula número 6, Redes para Prestação de Serviços Sociais. Nesta categoria de serviços públicos prestados, vamos considerar aqueles relativos à função de distribuição do Estado, a exemplo de atendimento no setor de educação, setor de saúde, setor de meio ambiente, de segurança pública, de cultura, setor de esporte, entre muitos outros, e também a função de redistribuição, com serviços públicos voltados para a redução de desigualdades sociais. Características gerais das redes de prestação de serviços sociais. É possível estruturar essas redes em 4 grandes grupos. Redes públicas de cooperação local. Essas redes são de iniciativa do Estado, em complexo federativo, isto é, envolve a União, os Estados e os municípios, atuando de forma sistêmica. Com a Constituição de 1988, os atendimentos aos públicos-alvos ficaram a cargo dos municípios. Para realizar essa tarefa, os recursos públicos são repassados das instâncias superiores aos órgãos executores por meio de instrumentos específicos que definem limites e formas de realizar os gastos e prestar as contas. Essas redes têm como objetivo ou lógica coletiva os ganhos sinérgicos na perspectiva social, isso é, a busca da efetividade e a valorização do capital social. Diante dos desafios citados, essa rede estatal buscaria parcerias com organizações não governamentais e com o setor privado. Teríamos então, agregada à rede SUS, Sistema Único de Saúde, uma série de ONGs e organizações não governamentais. Esse é um bom exemplo. No caso inicial, a rede de cooperação para a prestação de serviços públicos sociais era de natureza estatal pura e seu processo de prestação de serviços era vertical, pois cada organização, componente da rede da União, dos estados e dos municípios, exercia tarefas diferentes, conforme previsto no sistema implementado. Com a expansão necessária em decorrência dos desafios, ela se tornou híbrida, com funcionamento em parte vertical, mas também horizontal, motivado pela inclusão de novas organizações que puderam realizar os mesmos processos que as unidades municipais realizavam. A rede estatal, que já era heterogênea, pois o atendimento contemplava uma variedade de serviços de públicos-alvo, com a expansão tornou-se uma rede mais heterogênea, pois agregou organizações de outras naturezas. Redes públicas de cooperação local. Essas redes são redes idênticas às definidas na seção anterior, porém formam um grupo distinto. Isso porque suas histórias são bastante diferentes e esse fator influenciará os modelos de gestão praticados. As ações sociais voltadas para questões socioambientais e ambientais somente começaram a ser sistematizadas após a Constituição Federal de 1988. Mesmo após essa data, algumas ações do governo continuaram sendo pontuais e implementadas por meio de programas e projetos, de certa forma desarticulados. Em alguns casos, os municípios não aguardavam iniciativas do governo central, tomando iniciativas de mobilização para a construção de redes com o objetivo de resolver problemas sociais locais, ou seja, nada melhor que os municípios saber os problemas locais, tomar a iniciativa de criar suas próprias redes antes de o governo central o fizesse. Exemplos de redes como essas nesse contexto são as redes que estão sendo implementadas no Sistema Único de Assistência Social, famoso SUAS.
As redes de serviços consorciados, consórcios públicos de serviços sociais. Essas redes ou consórcios começaram a ser implementados a partir de 2005, com a criação da figura jurídica e a sistematização das regras de funcionamento por meio da Lei 11.107, de 24 de maio de 2005. Existem exemplos da utilização de consórcios intermunicipais, isso é, a intrainstância das áreas de saúde com o Consagra, que é um bom exemplo, o sistema Consagra. Essas redes são estatais puras, mas nada impede que em cada município sejam buscadas associações com as redes sociais de iniciativa da sociedade, como iremos estudar a seguir. Redes sociais de iniciativa da sociedade. Independentemente das iniciativas de coordenação do Estado, as redes de cooperação para a prestação de serviços públicos sociais começaram a ser implementadas a partir dos movimentos sociais. O relacionamento dessas redes com as organizações estatais podem ocorrer a partir de critérios e de decisões tomadas no âmbito interno, pois como essas redes nascem autônomas, elas podem não considerar vantajosas as trocas de recursos públicos por perda de autonomia, isto é, de transformar em redes tuteladas pelo Estado, pelo município ou pela União. Mecanismo de gestão, participação da sociedade civil, controle social e órgão colegiado. Quanto à participação da sociedade civil, ela pode ser entendida como a ação planejada e implementada no direito dos indivíduos em interferir na condução da vida pública de forma direta ou por meio de mecanismos representativos. As democracias diretas e participativas, exercidas na forma autônoma, ou seja, independente do Estado, baseiam-se na ideia de que a sociedade civil deve se mobilizar e se organizar para alterar o status quo governamental. No final dos anos de 1970, a sociedade brasileira pôde constatar o surgimento de inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade civil, voltadas para a reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos. Ao longo dos anos 1990, o conceito de cidadania passou a relacionar diretamente a ideia de participação civil e de responsabilidade social dos cidadãos em arenas públicas. A mudança de foco do papel da participação popular abre caminho para o estabelecimento de um novo espaço público, denominado público não estatal, no qual começaram a se desenvolver os conselhos, os fóruns, as redes e as articulações entre a sociedade civil e os representantes do poder público, visando a democratização da gestão da parcela do Estado, que é o responsável pelo atendimento das demandas sociais. É imprescindível o reconhecimento dos cidadãos como sujeito de construção e de efetivação de direito na prestação de serviços públicos sociais, realizados pelas redes que estamos estudando. Controle social. O controle social é um instrumento democrático no qual há a participação dos cidadãos no exercício do poder, colocando a vontade social como fator fundamental para a criação de metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas e para a implementação de mecanismos de fiscalização e prestação de contas do uso dos serviços públicos. Em princípio, a transparência constitui parte dessa responsabilidade ética de prestar contas, mediante a facilitação do acesso a informações para que toda tomada de contas possa ser efetivada. Nesse sentido, a transparência e accountability, que é responsabilidade em bom português, são conceitos interdependentes, pois o exercício do controle social somente pode ocorrer quando forem implementados de forma ampla instrumentos informacionais de divulgação das ações do governo, bem como estruturas para receber, processar
às reclamações da população. Controle social, transparência e accountability não podem ser considerados questões totalmente equacionadas, pois a discussão sobre estratégias, oportunidades e custos envolvidos nas suas implementações continuarão sendo questionados por muito tempo. Conselhos e comissões. Os conselhos são instâncias deliberativas constituídas em cada esfera do governo, com caráter permanente de composição paritária, isto é, igual número de representantes do governo e da sociedade civil. Representa a inserção da população no processo decisório e acabou por consolidar a organização autônoma da sociedade civil e a partilha do poder. Atualmente predomina no Brasil a democracia participativa na modalidade semi-indireta, exercida nos conselhos de políticas públicas em geral e mesmo em órgãos que definem e implementam políticas setoriais, nos quais a questão central é a de como repartir o fundo público. Porém, os mecanismos para a participação da sociedade civil no controle social, conselhos e nas comissões ainda não estão sendo utilizados pela sociedade. As comunidades raramente se mobilizam para o exercício de seus direitos. Essa consulta tem contribuído com o uso inadequado dos recursos públicos, em particular daqueles destinados aos setores de educação, de saúde e de segurança. Instrumentos de formalização para a gestão. Existem dois mundos diferentes para as redes públicas de prestação de serviços sociais: o mundo estatal e o mundo não estatal, que frequentemente têm de se associar para aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade no atendimento de demandas sociais. Acrescentemos a essa complexidade de obtenção de resultados de efetividade o fato de que as obtenções desses resultados nas redes de cooperação dependerão também dos objetivos e das ações de cada um dos parceiros. O uso adequado dos mecanismos citados e de instrumentos formais preconizados pode contribuir para o alcance dos resultados desejados na prestação de serviços públicos. Relação no âmbito das organizações estatais. Nesse primeiro grupo, as relações formais entre as organizações do Estado são definidas para explicitar as metas da prestação de serviços, as formas de financiamento, como fornecimento de recursos, principalmente financeiros, e as sistemáticas para acompanhamento, controle e prestação de contas relativas aos serviços contratados. São utilizados normalmente instrumentos denominados de convênios interorganizacionais, definidos especificamente para cada um dos setores sociais: saúde, educação, segurança pública e assistência social, em documentos legais e normativos, que variam para cada setor ou sistema. Como o funcionamento varia também em função de cada instância federal, estadual e municipal, é fundamental que você, aluno, complemente os conhecimentos aqui fornecidos no curso com as exigências da situação em que você está analisando. O Sistema Único de Saúde institui um instrumento denominado Transferência Fundo a Fundo para Financiamento dos Serviços, que é muito importante para melhorar a qualidade dos serviços prestados, no que se refere ao tempo de atendimento às demandas. Para viabilizar essa modalidade de movimentação de recursos públicos, foram criados fundos de saúde da União, nos estados e nos municípios. Mesmo sendo bastante detalhado no que se refere a alguns aspectos da prestação de serviços, um convênio interorganizacional pode apresentar lacunas, gerando situações duvidosas. Relações entre organizações estatais e não estatais. Nesse segundo grupo, essas relações são mais complexas pelos embates, dado os entendimentos diversos entre os entes estatais e não estatais, que abordando no início dessa sessão instrumentos de formalização para a gestão nessa unidade.
Os instrumentos que apoiarão essas relações são os convênios administrativos e outros de mesma natureza, como os acordos, os ajustes e um longo etc. Com o repasse de recursos públicos de natureza financeira, esses instrumentos seguem regras de lei de contratação, a exemplo da atual Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Alguns temas que merecerão nossa atenção são o plano de trabalho, a ciência dos órgãos legislativos, plano de aplicação dos recursos e as condições específicas para a extinção do convênio e para o tratamento dos saldos apurados. A gestão de convênio é uma das tarefas mais importantes do gerenciamento das redes públicas de cooperação. E na instância federal, existe arcabouço legal e sistemas informatizados bastante elaborados que apoiam técnicos e gestores públicos. Existem 3 categorias de organização para as quais esse tema exige alguns aprofundamentos. São elas: as organizações sociais, famoso OSs, as organizações da sociedade civil de interesse público, os OSPs, e os consórcios públicos. Os OSPs usam o termo de parceria, que é assinado após consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes. Os termos de parcerias são considerados acordos administrativos colaborativos. Os contratos de gestão, do mesmo modo que os outros instrumentos que já abordamos, devem estabelecer de forma objetiva metas de execução da prestação de serviços públicos e obrigações ou responsabilidade entre as partes envolvidas. É o que havia por hoje, pessoal. Até a próxima aula.